Direitos e deveres das torcidas organizadas de futebol e democratização dos meios de comunicação. Esses foram alguns dos temas discutidos pela Comissão Senado do Futuro em 2018. E é sobre eles e muito mais que eu converso agora com o presidente da comissão, o senador Hélio José. Senador, primeiro eu quero agradecer pela sua presença aqui nos estúdios da TV Senado e já começo, antes mesmo da gente falar desses dois temas, porque essa comissão é nova. Vamos lembrar ao nosso telespectador o que faz, de fato, a Comissão Senado do Futuro, a comissão permanente mais nova da Casa? Com certeza, Hermes, eu quero cumprimentar você, cumprimentar toda a equipe de jornalismo do Senado Federal, da TV Senado, da Rádio Senado, essa cobertura excepcional que vocês fazem de todas as atividades aqui. Esse balanço é muito importante para que todos os brasileiros, brasileiras, todos os moradores possam conhecer, os cidadãos possam conhecer os trabalhos efetivamente realizados aqui no Senado Federal. Eu, como presidente da Comissão Senado do Futuro, de fato, você coloca bem, é uma nova comissão, é uma comissão permanente do Senado Federal. Eu sou o terceiro presidente, para você ter uma ideia, desde quando foi criada a Comissão Senado do Futuro. O primeiro presidente foi o saudoso senador Luiz Henrique, o segundo foi o senador Wellington Fagundes e o terceiro sou eu, o senador Hélio José, aqui do Distrito Federal. Essa é uma comissão muito importante, porque é uma comissão que veio da iniciativa do nobre senador Cristóvão, copiando o modelo que existia no Chile, onde tivesse uma comissão que não tivesse aquele compromisso formal de estar avaliando projetos, e sim dando norte a todos os projetos a serem apresentados na Casa. Então, a Comissão Senado do Futuro tem como atribuição precípua fazer o debate orientativo para a apresentação de diversos projetos de interesse da comunidade, de interesse da nação. Ela acaba, então, pautando todas as demais comissões? Todas as demais comissões, porque como ela é transversal, ela faz o debate amplo dos assuntos que foram apresentados ou que serão apresentados nas diversas proposições da Casa. E por isso, exatamente, que a gente realizou só nesse período desse ano agora 16 audiências, para você ter uma ideia. Poderíamos ter realizado mais. O problema é que houve esse intervalo das eleições. Ano eleitoral, a atividade sempre reduz um pouco no segundo semestre, né? Mas mesmo assim, no primeiro semestre era toda semana um trabalho intenso. No segundo ainda fizemos várias audiências. Fizemos um ciclo de debate relativo ao Brasil 22, numa unidade entre o Senado, a União Planetária e as universidades brasileiras, onde pudemos discorrer sobre vários temas capitais para o nosso país, que nós podemos, durante o discorrer dessa audiência, dessa entrevista, podemos falar um pouco. Mas você, Hermes, me fez uma pergunta importante, citou alguns dos trabalhos, além desses outros, como a questão das torcidas organizadas. Isso, né? Foi uma audiência pública que a comissão fez agora no segundo semestre de 2018, já depois das eleições, e eu queria saber, porque as torcidas organizadas, elas despertam muita polêmica, muita paixão, o futebol desperta muita paixão no país. Elas estão sendo rotuladas? A que ponto chegou e qual foi o norte que a audiência pública trouxe? Deixa claro, Hermes, a audiência pública ela foi muito esclarecedora, porque ela teve representante do CBF, representante do Ministério dos Esportes, representante das torcidas organizadas, representante das ligas independentes e da comunidade em si, da UAB. E ficou claro que elas são profundamente injustiçadas e discriminadas, porque não tem espetáculo sem torcida. Agora, é claro que se faz necessário, inclusive eu apresentei um projeto de lei nesse sentido, você separar o joio do trigo, fazer com que haja uma certificação digital, onde o torcedor
bom seja separado daquela meia dúzia de maus torcedores que vão lá por outros motivos que não o espetáculo. Isso é uma concordância global das torcidas organizadas, dos organizadores, do Ministério do Esporte, da CBF. Então, esse projeto está correndo na casa. É um projeto de certificação digital, aonde aquela pessoa que, porventura, esteja infiltrada numa torcida organizada, seja imediatamente encaminhado às autoridades, tá certo? São pessoas que estão com processos julgados, que estão sendo recolhidas, são pessoas que, porventura, tenha descumprido o estatuto do torcedor e esteja ali condenados, tá certo? Então, imediatamente, numa simples certificação digital, seria retirado. Os representantes das torcidas, quando esse assunto surgiu na audiência pública, como eles reagiram? Eles concordaram com essa vigilância maior, com essa certificação digital? Os representantes da torcida viram com muito bons olhos, porque eles sofrem muito com essa discriminação generalizada que se faz contra as torcidas organizadas em geral, que não é justo isso. Você, quando assiste jogos, por exemplo, a gente gosta de ver jogos do Atlético Paranaense lá no Paraná, naquele estádio dele. Você vê pais de família, filhos, mulheres no estádio, e nós precisamos resgatar isso, porque o Brasil é um apaixonado pelos espetáculos, seja o futebol, seja o vôlei, seja o basquete, seja o atletismo, os diversos espetáculos. E a torcida organizada é quem faz a beleza do espetáculo. E ela é importante até para sustentar os times, né? Claro. As torcidas organizadas, elas participam verdadeiramente da rotina dos times de futebol. Com certeza. Então, a Comissão Senado do Futuro fez uma contribuição fundamental, orientativa ao Senado Federal, tá certo? Que foram exatamente essas duas audiências públicas que nós fizemos para discutir esse temário, principalmente quando o Fantástico tocou nessa temática e criminalizou, Fantástico é um programa de televisivo, e criminalizou de forma generalizada, como se todo torcedor organizado fosse criminoso. Isso não é verdade. 95% ou mais dos membros de torcidas organizadas são pessoas de bem, pessoas simplesmente que têm sua cor de camisa, gostam de se organizar, gostam de ir no estádio, gostam de se confraternizar. Então, a Comissão Senado do Futuro, que é uma comissão orientativa, serve para esse tipo de debate. E eu tenho consciência limpa que, como presidente da Comissão do Senado do Futuro, procurei fazer o debate sempre de forma isenta, de forma tranquila, garantindo o amplo defesa e contraditório de todas as teses. Durante o debate deve ter surgido a questão que o Ministério Público, por exemplo, em São Paulo, proibiu determinada torcida de ver um jogo na casa do adversário. Como isso foi discutido durante a audiência pública? Durante a audiência pública, isso foi discutido sim, inclusive nós convidamos o Ministério Público para estar presente, estiveram presentes, conversamos, dialogamos. Ficou claro que não contribui com o espetáculo essa questão de jogo com torcida única, isso não contribui. Essa questão da judicialização da proibição não é por aí. Se a gente tiver uma certificação digital devidamente aplicada, a gente conseguirá separar o joio do trigo, e os presidentes de torcidas organizadas estão todos aí prontos para colaborarem com as iniciativas que visem a paz nos estádios, porque eles também querem ter o seu direito de torcer. Eu, por exemplo, até o presidente da raça rubro-negra, que é a maior torcida do Brasil, que é a torcida do Flamengo, trabalhava comigo no meu gabinete esses dias para trás, trabalhou comigo 3 anos e meio, e sempre foi uma pessoa muito boa, muito tranquila, que me ajudou muito, e que tem um trabalho muito bacana, que é o Del Marques, que é inclusive um jornalista, igual você. Assim, para ficar bem claro, essa certificação digital seria feita pelo poder público? Seria a polícia que ia participar lá e levar esse aparato? Ou seria no estádio, só para quem está em casa entender? Aprovando-se o trabalho da certificação digital, né? Uma empresa vai poder fazer, igual tem hoje a carteirinha de estudante, um organismo em parceria com as federações, com as confederações, com as ligas, e o Estado, evidentemente, tem a Secretaria de Esporte dos diversos estados, faria esse trabalho de certificação renovável todo ano, tá certo? De modo que, igual funciona hoje carteira de estudante
para os estudantes brasileiros e no mundo inteiro. Seria um documento que o torcedor chegaria lá e mostraria... devidamente registrado, e como, para não perder tempo de tirar documento, fazer, esse mesmo documento também estaria numa certificação digital facial, sim, que em apenas alguns segundos, olhando a face da pessoa, já poderia saber, opa, está renovado, está ok, não tem nenhum problema com esse cidadão. Perfeito, senador. Vamos passar para o próximo tema, e é um tema que causa polêmica aqui no Brasil e que a Comissão Senado do Futuro debateu também no segundo semestre de 2018, que é a democratização dos meios de comunicação. Como foi essa audiência? Olha, essa audiência, nós fizemos 3 audiências nesse sentido. Uma audiência muito importante. A democratização dos meios de comunicação, a valorização das rádios e TVs comunitárias, TVs da UNB, por exemplo, e os vários meios de comunicação é fundamental para que todos tenham acesso à informação. Eu mesmo acabei de aprovar no plenário do Senado Federal, agora recentemente, o direito à liberdade de documentação, o direito ao acesso às informações para os advogados, porque é necessário que a gente possa garantir o direito de todos ouvir a notícia correta. E as rádios e TVs comunitárias são fundamentais nessa linha. Esses debates foram norteadores, inclusive, por um projeto meu, que foi aprovado por unanimidade no plenário do Senado Federal e seguiu para a Câmara dos Deputados, que é o projeto que aumenta de 1 para 2 canais os veículos de comunicação das rádios comunitárias, que havia muito sombreamento entre uma rádio com a outra vizinha. Agora não, terão 2 frequências distintas, então isso evitará o sombreamento de uma rádio com outra e aumenta o seu alcance, porque a rádio comunitária antes só tinha um alcance até 25 watts, agora são 150 watts com o meu projeto que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal, que seguiu para a Câmara dos Deputados, que eu espero que eles encaminhem, porque inclusive, essa será a forma de evitar o monopólio de uma rede, porque as rádios e TVs comunitárias, você sabe que ela tem um alcance social muito grande, principalmente para as camadas mais carentes, socialmente menos favorecidas, porque a rádio comunitária é aquela que comunica o problema do dia a dia da cidade, que comunica, que dá a reportagem sobre o que ocorreu ali na esquina, na quitanda, não sei o quê, no pequeno mercado, que não tem acesso às rádios e TVs comerciais. Então, além disso, tivemos Antes da gente sair, vamos continuar na rádio comunitária. Sim. O projeto é importante, democratiza, mas como evitar? Porque a gente sabe que acontece muito no Brasil, que determinados empresários ou até políticos acabam se apropriando e tendo um controle sobre muitas rádios comunitárias no interior do país, até em capitais. O projeto ele dá algum tipo de salvaguarda nesse sentido para que a rádio comunitária seja realmente da comunidade? Claro, a rádio comunitária ela é devidamente regulamentada, a rádio e a TV comunitária, pelo Ministério das Comunicações, que garante essa isenção. E o Ministério Público tem atribuição judicial de afastar qualquer um que a utilize para outros meios que não sejam da comunicação de direito e de fato do que é devidamente ocorrido. Aqueles que as distorcem e fazem trabalho subliminar, político ou de outros interesses divisionistas, ele tem todo o direito contra ele. Então, consequentemente, a comunidade tem essa garantia. Além disso, o que eu queria falar, além disso, é que ainda das rádios comunitárias, as audiências foram bastante orientativas para pôr fim à taxa do ECAD, por exemplo, que hoje praticamente força fechasse diversas rádios comunitárias cobrando multas extorsivas, multas que não têm condições das rádios comunitárias que mal conseguem sobreviver a pagar. Então, o meu projeto de lei que apresentei, que foi aprovado da Comissão de Educação por unanimidade e que seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça e que deve ser analisado, é um projeto que garante a isenção da taxa do ECAD para as rádios comunitárias, porque as rádios comunitárias é quem mais divulga cultura nesse país, é quem dá oportunidade para aquele pequeno artista da cidade do interior, para aquelas pessoas que são possíveis
astros no futuro, possa demonstrar a sua arte. Por isso é que não é justo cobrar-se taxa do ECAD de rádios e TVs comunitárias, porque eles são incentivadores e não recebem por isso. E o ECAD tem que ser cobrado, sim, das rádios e TVs comerciais, igual são hoje, porque é onde há o negócio. Na rádios comunitárias não há negócio. Essa discussão da regulamentação da comunicação, na verdade, da democratização dos meios de comunicação, ela é antiga e ela sofre uma grande resistência do oligopólio que existe no país. São pequenas famílias, pequenos grupos que têm o controle dos grandes meios de comunicação. O senhor falou de um caminho, que é investir nas rádios comunitárias. Foram apontados outros caminhos para a gente resolver essa situação? Sim, as rádios comerciais e TVs comerciais, eu sempre procurei ajudar aqui a ABERT, sempre procurei ajudar em todas as questões, as TVs comerciais também, tá certo? Nunca fui refratário a eles, como um vice-presidente que fui da Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicação e membro de todos os 4 anos do meu mandato aqui dessa comissão importante que trata de todas as renovações de rádio e TVs. Eu sempre procurei encaminhar da melhor forma possível. E foi deixado claro as limitações de cada um. Enquanto uns têm dotações orçamentárias, outros não têm. No caso das rádios comunitárias, que vivem hoje na pendaíba, na mendicância praticamente, para sobreviver. E nós precisamos mudar essa questão. Eu lembro-me muito bem, inclusive naquela época eu fiz a minha primeira audiência pública da Senado do Futuro, da medida provisória 747, que tratou da renovação das concessões das rádios e TVs, inicialmente só comerciais, e a gente, graças ao debate que fizemos na Comissão Senado do Futuro, graças aos debates que fizemos nessa casa, nós conseguimos salvar 5.000 rádios comunitárias, porque conseguimos adentrar a medida provisória e colocar que as renovações também fossem estendidas às rádios e TVs comunitárias. E eu sou o vice-presidente nacional da Frente Parlamentar Mista em defesa das rádios e TVs comunitárias e posso te garantir que há espaço amplo para ambos os mercados, o comunitário e o comercial. O comercial é que precisa cada vez mais melhorar a sua gestão, melhorar seu trabalho, e o Brasil é excelência nisso. Você anda o mundo inteiro, você percebe que os programas das TVs abertas do Brasil, das rádios abertas do Brasil, são programas excepcionais, programas que eu mesmo tive todo o tempo apresentando um programa chamado Papo Federal, numa rádio comercial de Brasília, que é a Radioatividade, nesse ano passado todo, aí, comunicando com quase 300.000 pessoas todo final de semana, e sei do alcance e da importância dos meios de comunicação comerciais, que têm as suas garantias e que a gente procurou preservar na sua plenitude. Mas é necessário democratizar mais. E claro. Como é que fica a comunicação pública, emissoras públicas, rádios públicas? Isso foi debatido também na audiência pública? Sim, tipo, por exemplo, a nossa querida TV UNB, por exemplo. Isso, temos várias TVs educativas que precisa ter o apoio. Tanto é que nós temos um projeto nessa casa transitando de autoria do senador Paulo Paim, que recebeu minha relatoria favorável na Comissão de Educação, que nós aprovamos. Ele está hoje na Comissão de Ciência, de Constituição e Justiça, que trata da concessão da Lei Rouanet, para incentivar as TVs comunitárias, as rádios educativas, as questões para que ela possa arrecadar mais recursos e ter condição, e também as comunitárias, de sobrevivência. Além disso, há um projeto do nobre senador do Tocantins, senador Donizete Nogueira, que trata do direito das rádios comunitárias poder ter pequenos comerciais que não sejam competitivos com os das comerciais, daquela pequena quitanda, do pequeno mercado, que não compita com aqueles que fazem o mercado comercial grande, para poder, desde que seja recolhido no Simples, os impostos devidamente, poder dar condição de sobrevida às rádios comunitárias. E um projeto de minha autoria para que todas as TVs comunitárias e educativas também possam ter o direito de ter X tempo para comerciais, para poder fazer a sua sobrevivência. Antes da gente mudar de assunto, só mais uma pergunta. Existe muito uma confusão de conceitos. Quando falam em regulamentar a comunicação, colocam como se fosse censurar.
Isso foi debatido na audiência? Com certeza. Censura jamais. Nós já tivemos a ditadura militar. Nós vivemos em plena democracia. Nós não podemos censurar nem as comunitárias e nem as comerciais. Eu acho que a livre comunicação está garantido na Constituição brasileira e todos os homens de bem devem dar oportunidade ao amplo debate contraditório, porque dessa forma é que a gente consegue chegar à verdade verdadeira e é assim, para nós, impossível admitir a censura. Por isso foi debatido sim, exatamente nessa linha da democratização, para permitir que com isenção todos os brasileiros sertanejos, não sertanejos, simples, sejam alcançados pela real informação. Foi por isso exatamente que conseguimos alcançar a aprovação em plenário, por unanimidade, do nosso projeto de ampliação da potência das rádios comunitárias e também da ampliação de 1 para 2 canais para funcionamento das rádios comunitárias. Senador, o senhor mesmo falou aqui no início da entrevista, a Comissão Senado do Futuro teve 3 presidentes, o senhor, o terceiro presidente, uma comissão jovem aqui no Senado. Quero saber sua perspectiva para o futuro dessa comissão. O que é que o senhor acredita que vai nortear, como serão os próximos debates aí para os próximos anos? Olha, Hermes, eu me sinto muito gratificado por já pegar uma comissão que já está se amadurecendo, já é a terceira presidência. Eu acho que a Comissão Senado do Futuro ela é uma comissão que cada vez mais ela vai ter contribuição forte aqui para o Senado Federal. Espero que nós tenhamos um outro presidente agora na próxima legislatura, altivo, que possa pegar os vários projetos da casa, dos vários assuntos possíveis e debater numa visão futurística, numa visão que realmente garanta o dever do parlamento, que é fazer boas leis, que é executar leis de modo que seja execuível pelo Poder Executivo e pelas pessoas, e que leis que sejam cumpridas. Senador, antes da gente encerrar, uma última pergunta. Vai ter uma grande renovação no ano que vem aqui no Senado. Isso. O senhor acredita que isso pode nortear os trabalhos da Comissão Senado do Futuro, levar por um caminho mais conservador, por exemplo? Creio não. Eu acho que a Comissão Senado do Futuro, ela sempre vai ser ocupada por uma pessoa com dinamicidade, por uma pessoa que queira dedicar seu tempo para trabalhar em prol do parlamento, em prol do Brasil, tá? Porque não cabe a ela comodismo. A Comissão Senado do Futuro é uma comissão revolucionária. Ela olha para frente. Para frente. Nós não podemos ficar olhando só para trás e nem ficar lamentando o que passou. Senador, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo balanço, por ter vindo aqui aos nossos estúdios. Eu quero agradecer a TV Senado, agradecer você, Hermes, agradecer à Universidade de Brasília, a União Planetária, as várias universidades, a UAB, a Fiocruz, a Embrapa, a várias instituições que participaram efetivamente, a Unipaz, a Andifes, efetivamente a UNB-TV, efetivamente do dia a dia do debate na Comissão Senado do Futuro, que fizeram com que pudéssemos, envolvendo quase mais de 110 universidades, você tem uma ideia? Foram muitas instituições e fizeram com que as audiências públicas tivessem uma participação qualificada. Qualificada. Muito obrigado, senador. Obrigado mesmo. E durante o mês de dezembro, você acompanha aqui na TV Senado um balanço dos trabalhos das comissões da Casa. Se você quiser rever este ou outro programa, acesse o site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Se preferir ligar e entrar em contato com a gente por telefone, se você liga para o Alô Senado, 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.